amantes de histórias, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o episódio 8 de Nevertheless. Aconteceu muita coisa pra gente comentar, muitos momentos, e eu tô bastante ansiosa pra falar isso com vocês. E aí, posso contar uma história hoje? Hoje pra comentar. Aconteceram muitas coisas, como eu já falei. E começando só a falar, eu vi um meme na internet, né? Que é tipo aquele meme que tem a mulher assim apontando pra outra, né? E o cara adulto assim no colo dela. Aí é tipo a Dramaland com o do York, né? Que todo mundo defendendo ele. Não é pra menos, né? A gente já começa né? Com a dorzinha no coração. Porque reprisa aquele momento que a prima dele chega lá. E que ela fala que a Nabi resolveu ir pra casa, que não quis ir. Aí ela pergunta assim, e o Dion, você viu? Aí o do York já sacou, né? Já sacou que provavelmente eles dois estavam juntos lá. Já sacou que eles tem um rolo, que aconteceu alguma coisa. E aí volta depois pro momento da Nabi e do Dion. Passou reprisando o beijo, né? Pra eles se beijaram, aí o celular dela tocou, que passou no finalzinho do outro, né? O celular dela tocou e era do Ryok. E aí ela olha assim pro celular, volta querendo beijar mais. O Dion querendo mais. Pergunto a ela se tava tudo bem, porque se ele continuasse, ele não ia conseguir parar. Aí, né, deu uma leve tocada na mente dela e ela saiu, né, deixou ele lá pra trás. Quando ela chegou lá fora, ela encontrou com o do Ryok, né, ofereceu pra levar ela pra casa. E aí ela não queria, mas aí ele conseguiu convencer ela. Aí levou ela por um caminho que ele tinha decorado todinho. Ele tinha decorado lá com luzinhas e tal. O carro dele tava lá decorado também, tudo iluminado, lindo, lindo. E aí ele tava com um buquê de flores na mão. Acho que é naquele momento que ele ia falar pra ela que gostava dela, né? E começou a ficar emocionada, né? Porque, né, pensando nas coisas que aconteceram. O do Ryok não era um bom momento, né, e tal. A chorar, e o do Ryok perguntou se era por causa do Jeon, e ela disse que não podia dizer que não. Perguntou pro do Ryok se ele tava decepcionado com ela, ele disse que sim. Queria mais que ela decepcionasse ele, mas ele falou pra ela não se culpar, pra ela não se cobrar. Ele gostava dela, ele confessou, né, que ele gostava dela. Que ninguém sabia, né, ninguém imaginava. Falou, consolou ela, disse pra ela não se culpar. Abraçar ela, né, tentou abraçar ela pra consolar, mas ela não quis. Eu fiquei, você negou um abraço dele. Eu não acredito, você estava enfiando a língua. Não, está negando um abraço do Ryok. Eu não tô acreditando nisso. Foi embora, pegou o beco, foi por causa da tia dela. E aí pensando que ele perguntou porque ela disse que não sabia porque que tava chorando. Na verdade, ele perguntou, né? Mas perguntou se tinha a ver com o Dion. Mas quando ela pensou, né? Quando ela voltou lá pra calçada, porque ela tava na casa da tia dela, ela pensando, eu sei porque que eu tô chorando, porque eu tô me sentindo patética. Pois é, né? Porque ela foi trouxa, assim, cedeu. O boy veio, insistiu e ela cedeu. Aí ela tava se sentindo mal porque cedeu. E o do Ryok voltou, né? Porque ele ia o lugar dele e o Dion tava lá sentado do lado de fora. E aí ele também a audácia de perguntar pro do Ryok se ele tinha levado ela pra casa. E acho que segurança. Aí eu, rapaz, estava brincando com fogo. O do Ryok já tava com aquela cara de raiva, né? As flores na mão do Ryok, já deu aquele sorrisozinho dele, que tipo, é aquele sorriso que ele plastifica na cara pra tudo, né? Que dá pra você saber se ele tá com raiva, se ele tá feliz, se ele tá chateado, que é sempre aquele sorrisozinho meio sarcástico. O do Ryok, né? Você deve gostar muito dela. E ele disse que sim, ao contrário de outra pessoa. Aí eu, eita, do Ryok, pra parar de confundir ela. Aí o Dion falou assim, você acha que ela é facilmente influenciada por mim? Ou seja, ele tem uma certa consciência de que ele tem um poder sobre ela que ela não consegue resistir. Ele tem essa consciência disso.
ficou fervilhando de ódio, né? Ou que ela tinha dito que se arrependia de ter ficado, de passado tempo com ele, que o do Ryok já viu tudo, né? Já matou tudo, que eles tiveram envolvimento, que aconteceu alguma coisa entre eles e inventou que ela falou isso, né? Na hora assim da raiva. Não sei se o John acreditou ou não, acho que talvez não. Mas com aquele sorriso poker face dele, que não dá pra saber exatamente se ele ficou realmente chateado ou se ele não acreditou. Acordando outro dia de manhã, e quando ela chega pra ver a tia dela, quem é que tá lá com a tia dela? Jeon, dizendo que foi lá pra aprender cerâmica, né? Pra poder se aproximar dela. Não sei se talvez pra testar a teoria se o do Ryok tinha falado a verdade. Mas ele foi lá, né, com aquela cara dele. A tia dela chamou ele pra comer, ela foi toda, ai, você nem conhece ele, você deixou ele entrar, não sei o quê. Mas, ele não é seu amigo? Mas isso aí... A tia dela saiu, né, e ele lá virar de costas, ela já tava ajeitando os cabelos, ai meu Deus, lá vem, lá à frente. Aí ela ajeitando lá os cabelos, todo assim, né. O que é que ele tava fazendo lá, e ele disse que eles não tinham terminado, que tinha começado ontem à noite, né. Aí ela falou que tinha sido um erro, né? Que pra ele esquecer, porque tinha sido um erro. Perguntou se ela e o do Ryok estavam namorando. E isso é importante, Jeon. Ele disse que não importa se a pessoa namora. Por que ele tá querendo saber? Aí ela pegou e falou que ele não precisava saber porque não era da conta dele. E eu achei que foi pouco, assim, né? Porque ele também não se preocupou em dizer se estava namorando ou não, deixou ela ficar com uma dúvida na cabeça dela. Isso que é chato, entendeu? Porque ele deixa ela confusa. Em vez de ele dizer, não, não namoro com aquela menina, não estou saindo com mais ninguém. Apesar dele, talvez até ele esteja, né? Não sei, não passa. Mas não, ele deixa ela pensar, entendeu? Porque ele não quer que ela pense que pode, sei lá, talvez ter exclusividade ou que é um relacionamento. Pode ter exigências que, pelo visto, ele não gosta. Ah, agora você me machucou. Sorrindo, com aquele sorriso que não dá pra saber se ele realmente ficou chateado ou não. Pegou, dispensou, né, o convite da tia dela pra comer e foi embora. Disse que via ela em Seul. Passou pela primeira vez o Gil Hyun, né? Eles tudinho lá comendo café da manhã lá na pousada do Ryok, passa o Gil Hyun lá na praia de costa. Eu fiquei pensando, observando, como é que eles vão cortar ele do dorama, né? Porque disseram que iam reduzir o máximo das cenas dele, mas tem muita coisa não resolvida ali. Como é que eles vão cortar? E já apareceu ele só de costa. Já é um indício. Tá comendo, né? Conversando e a de lá, ai... Por que eu tô me sentindo, tipo, dizendo que tava se sentindo mal, dizendo que não lembrava de nada que tinha acontecido na noite anterior. Aí eu, conversa, me queixa, Miguel. E aí e a Sol, tipo, pensando, assim, né, será que ela... Toda ouvindo e pensando. Foi pegar o beco, né, voltar pra Seul, e o do Ryok foi lá atrás dela, se despedir dela. E ele levou uns bolinhos assim pra ela, acho que era brownie, né? Depois ela falou lá que era brownie, levou pra ela, disse pra se despedir dela, super fofo. Aí depois quando ele desceu do ônibus, né, que ele ficou ali lá de fora da janela, ligou pra ela e falou que não tava pronto pra desistir dela. Não enquanto ela não tivesse um namorado, começasse a namorar, ou dissesse que nunca ia gostar dele. Aí ela ficou, tipo, super assim, né, pensativa. Aí eu, ai meu Deus, o boy tá insistindo nela, não tá desistindo. Pensando na Nabi, você fica pensando, meu Deus, o cara fica pensando nela direto, ele só pode gostar dela. Mas eu tenho uma coisa pra falar sobre a forma de gostar do Jeon, que eu vou falar depois. Todo mundo vai embora, né, eles vão embora de carro, nos carros que eles foram, que a Nabi tinha ido embora de um cantinho do sol. E aí eles foram embora nos carros e quando eles chegaram lá na escola, parece que era carro alugado e o Gil Hyun disse que ia devolver. E o negócio que era alugado. E todo mundo desceu do carro e a Bina ficou. E aí ele entrou, né? E eles começaram a conversar. E ela, tipo, a gente terminou. Aí ele, só se você aceitar, né? E aí ela fica meio sem saber o que dizer. E aí ela pensou, mas nós sabíamos como nós éramos desde o início. Falou que desde o começo ela não quis mudar, né? E que os dois não estavam dispostos a mudar um pelo outro. Mas
Você disse que a gente era como melhores amigos, vamos continuar sendo amigos então. Aí ele disse, ok. Mas não venha querer uma amizade colorida depois. E já que todo mundo não sabe, vou fazer o máximo pra ninguém notar que eles já se envolveram, né? E ela ficou meio assim, porque ela gosta dele, sabe? Mas ela não consegue entender como é que funciona o relacionamento de verdade. Porque ele tava super magoado também pelo que ela falou, sobre, tipo, não ser possível ter um relacionamento com ele, alguma coisa assim que ela falou, que eu não tô lembrando agora, que acho que foi naquela briga lá do hotel. Ela, você tá pensando nisso ainda? Notei, né, que enquanto eles conversavam, tinha a voz dele, mas só passava o rosto dela. Sabe? Acho que essa foi, tipo, quando passava o rosto dele muito rapidamente, era só um pedaço assim. Então acho que essa era a forma deles cortarem, né? Já que eles não podem cortar ele totalmente do dorama, porque tem momentos importantes dele ali. Aí eles cortaram só a imagem dele. E eu fiquei, assim, chateada, né? Porque prejudica, assim, a qualidade do dorama, querendo ou não, porque é muito esquisito. Ele fala, não passar o rosto dele, né? Mas fazer o quê? Melhor do que cortar totalmente, porque cortando a história dele ia cortar a história da Abina. Que eles estão envolvidos ali, aí ia prejudicar ela também. Não ia ser legal. Passa o Gil-hyun conversando com o Jeon, mais uma vez não passa só ele de longe, depois só o rosto do Jeon ouvindo ele falar. E aí ele fala, pediu desculpa por não ter avisado que a Nabi ia. Ele disse, não, tudo bem, saiu uma coisa boa disso. Acho que talvez ele estivesse se referindo ao beijo, né? Talvez estivesse pensando, ela não desistiu de mim, ela me quer, porque ela me beijou, né? E aí pegou e falou que terminou com a Biná porque não queria ter um relacionamento, não sabia ter relacionamento, e ele tava exausto já, os dois estavam. Achava que as pessoas nunca mudam, né? E ele, o Jeon, talvez pensando sobre ele mesmo, né? O fato dele mudar ou não. E lembrando das coisas que o Jeon disse, de eu senti saudade de você, eu queria te ver. Gente, meu Deus, aquele tipo de negócio de homem que joga aqueles negócios pra fazer você pensar, mas será que ele sentiu mesmo a minha falta? Mas será que mesmo que ele me quer, entendeu? Joga aquelas frases que a gente quer ouvir pra poder ficar girando na cabeça, sabe? Ligou pra ela, foi uma conversa super fofa e leve, né? Falando que tinha sentido a falta dela, que a cidade tinha ficado vazia sem ela. Perguntou se ele podia ir lá pra poder ver ela, e ela disse que sim, que ia ser legal. E eu, vamos ver, né, Nabi? Vamos ver. E é muito fofo do Hyun, gente. Quem disser que ele não é fofo, está assistindo errado. Estou muito. Depois passa aquele casal de amigos lá na casa deles, né? E, gente, eu não sei o nome deles. Se alguém souber, pelo amor de Deus, fala aí nos comentários que eu não me lembro, eu não sei qual é o nome deles. Mas, enfim. Aí eles dois lá brigando, né? Porque ele tava ouvindo a televisão alta e ela baixou o volume, ele tentando pegar o controle. Aquela briguinha que ele caiu por cima dela, né? No sofá. Aí ficou aquele olhar e ela olhando assim pra ele, ele olhando assim pra ela. E o óculos dela todo torto. Aí depois ele se levantou e eles ficaram agindo, né? Como se nada tivesse acontecido. Passa o Jeon todo bichão, mostrando a escultura dele pra uns gringos lá, pros estrangeiros e todo mundo. E aí depois passa a Nabi conversando geralmente com aquele casal de amigos, e a Ji-hwa, ela sobre o intercâmbio, né? Sobre onde ela realmente queria ir. E meio pressionando ela, de uma certa forma, aí conversaram sobre o Jeon, né? Que vieram algumas estrangeiras sondar ele. Encontrou com o Jeon, né? Falou que tava pensando em devolver as coisas dele, ou se só jogava fora. Ele disse que ia lá buscar depois. Ela que eles tinham que ir em um lugar. Ele levou ela numa feira de arte, numa exposição, pra ver umas obras. Aí pronto, começou com aquela técnica do Jeon, né? Que é se chegar nela tocando nela, segurando no ombro dela, tendo algum contato físico, né? E aí, depois eles foram pra um café. Começaram a conversar e ele tava dizendo que um dia viu uma garota muito bonita numa exposição, parada olhando, que ele se apaixonou por ela. E que ele não imaginava que ele ia encontrar ela depois. Ele dá a entender que se apaixonou por ela quando viu ela numa exposição, que eu acho que era a exposição do ex dela, né? E ele encontrou ela. Então eu acho que quando ele encontrou ela lá no bar, ele voltou pra falar com ela, né? Não só pelo caso que ele é meio safado, mas porque ele já tinha visto ela antes, né? E deixa, nossa,
Ele já tinha visto ela antes, ele já tinha se interessado por ela antes, ele já tinha gostado dela antes, né? Aí fica a gente pensando assim, que a Sol tá distante, né, com a Ji-hwa, porque com certeza ela pensa que talvez a Ji-hwa lembre, né? E ela tá muito chateada com isso, porque mexeu com o sentimento dela, né? Porque ela tá chateada porque ela gosta da Ji-hwa. Tipo num café lá, numa lan house. Vocês lembram das lan house da vida? Tipo, jogando joguinho, ela encontra um amigo dela, não sei se é um ex-ficante dela, um ex-peguete dela. E aí ele pergunta por que ela não atendeu ele, por que ela não atendia com ele. Ela disse que tava com o namorado dela. Aí lá, você tá namorando? Ela, mas a gente terminou, fui dispensada. E aí ela pergunta pra ele o que é que ele acha de relacionamento. Ele fala, passar um tempo com a pessoa que você ama, coisas que você gosta e tudo mais. Ela, por que vocês são assim? Ele, o que você acha que é um relacionamento? Aí ela fala, só beijar e fazer sexo. Aí ele, você não disse isso pro teu namorado não, né? Aí ela, disse. Então foi por isso que ele terminou com você. Que não é sentimento nenhum. Do casal de amigos tava lá conversando no café com o Jeon. E aí o modelo dela faltou. E aí ela convidou o Jeon. Aí pronto. E quem é que tava nessa aula? A Nabi. Aí pronto. Aí a Nabi teve que ficar desenhando o Jeon lá, pousando com aquele belo corpo dele. E ele encarando ela, pra encarar ela encarando ele. Mas depois disso, ela vai embora do Ryuk veio visitar ela. Ele veio visitar ela, trouxe comida. Vou mostrar os vídeos dele pra ela, super fofa, aquela vibe fofa. Que eu vou continuar falando que ele é fofo. E ele lá mostrando os vídeos dela e ela assim, olhando assim um pouco assim por cima dele. E ele olhando pra ela com aquela carinha de apaixonado. Você fica... Jeon viu eles dois juntos, né? Pra dar aquele sentimento de ciúmes lá dentro do coração dele. A Nabi foi mostrar lá, né, a oficina dela e as obras dela, nas peças dela. E aí ele perguntou se ela tinha conseguido assistente. Ela disse que tinha conseguido 2 assistentes que eram juniores dela, né? Só que ela pensou, né, não tem coragem de dizer pra ele que o Jeon é um dos assistentes dela, né? Ela, por que eu me sinto, tipo, culpada por não contar? Aí depois ela vai deixar ele lá mais no portão, né? Pedem, né? Dão um tinho lá. E ela pensando que ela não quer nunca decepcionar o do Ryuk, né? E eu, ai meu Deus. Mais um conflito pra gata lidar. Aí ela, né, pra completar, ela recebe uma mensagem dizendo que não passou no intercâmbio, porque ela queria bastante. Passa de Hwa, né? Tentando agir com a Sol normalmente, como se nada tivesse acontecido. E eu acho que ela toda, eu sempre achei que ela lembrava. E eu continuei achando que ela lembrava. Então a Sol tava na razão dela de ficar chateada. Discussão entre aquele casal de amigos lá, né? Porque ele tava falando alguma coisa, ela chamando ele de intrometida. Ele trouxe um gatinho e tá um momento fofo lá entre eles de novo. Encontrou de novo a Ji-hwa e meio que ignorando ela. E a Ji-hwa pediu pra elas conversarem. E aí ela pegou e disse que, conversando, né, falando lá, e aí ela disse que gostava dela, né? Disse, vamos lá, conversa vai, conversa vem, né, expondo um pouco os sentimentos. E a Ji-hwa dando a entender que queria dizer que não lembrava de nada. E aí só dizendo pra ela não fazer isso, que magoava ela, porque ela realmente gosta dela. Né? E ela, também gosto de você. Ela, não, mas não é como amigo. Finalmente ela confessou. Se o que ela tinha falado tinha sido sem sentido, que ela se desculpasse, né? Que ela só se desculpasse porque aquilo tinha ferido ela. E a Ji-hwa continuou fingindo que não tinha lembrado. Aí a Sol foi embora. Só que antes dela ir embora, a Ji-hwa abraçou ela pelas costas, disse que não tinha sido sem sentido, que não ia se desculpar. Sabia exatamente o que ela estava sentindo. Você já deu a entender que ela também gosta dela dessa maneira, mas ela não tá sabendo lidar, não tá entendendo bem o que tá acontecendo. Tá pensativa, né? Ficou pensativa. E depois passou a Nabi caminhando lá e passando por aquele bequinho onde ela
primeiros episódios lá, tava lá com o John fumando e ela observando ele. E aí ele apareceu. O John apareceu lá. Então você pensa, nossa, ele tava observando, sei lá o que. E aí ele pega e chama ela pra ver as borboletas de novo. E você, oh, meu Deus, John, não aprendi nunca. Entre a Nabi e o do Ryok. E aí passa momentos dela com o John, momentos lá na chuva e várias coisas acontecendo. Aí no final, e depois passa, tipo, o do Ryok vendo eles dois juntos. Só que aquele negócio, coisa que eu já aprendi sobre as prévias. De dorameira que eu dou pra vocês. Nunca confie completamente no que a prévia mostra. Prévia dá a entender assim do que a gente vai ver, só que eles são maus, eles são espertos. Eles nunca colocam a ordem certa das coisas que vão acontecer no dorama. Então, por exemplo, no final da prévia, passa o do Ryok tipo chateado, né? Vendo a Nabi com o Jeon. Só que eu tenho quase certeza que aquilo no começo, vai ser no começo do episódio, né? Não sei. E tipo, eles também colocam falas fora de contexto. Ou seja, tem falas que eles colocam passando uma cena específica. Mas quando passa o episódio não é bem assim. Então a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas não sabe exatamente que ordem, como é que vai acontecer. Aí tem um momento lá da Nabi com Jeon, e sofrimentos e coisas e tal. E aí é isso, gente. Eu vi lá, né, pessoal fazendo comentários lá na fansub, discutindo sobre isso, algumas pessoas defendendo o Jeon, algumas pessoas acusando ele. E assim, o que é que eu acho? Eu acho que o Jeon pode até gostar dela, gostar mesmo dela, né? E ele tá começando a se sentir um pouco desesperado, porque tá vendo que a Nabi tá se afastando dele, que é uma coisa que mostra, né, na prévia, que ela tá se afastando dele, né? E ela tá se aproximando do Ryok, ele tá sentindo que ela tá talvez deixando ele. A forma de gostar do John é um pouco tóxica, sabe? Ele pode ter os traumas dele, talvez porque ele contou que viveu a vida toda afastada da mãe dele, talvez por isso ele tenha problemas para se entregar no relacionamento, tenha problemas para se envolver, para ter essas responsabilidades de relacionamento, mas a Nabi não tem culpa, né? Ele também não tem culpa dos problemas dela e ele tá se ligando a ela, eu acho que ele tá gostando dela, mas por ele não saber lidar com esses traumas dele, com esses problemas dele, acaba sendo ruim pra ela, assim, e os dois acabam, né, se machucando, porque ela fica esperando atitudes dele, que ele não tem, e ele fica magoando ela, às vezes ela é um pouco grosseira com ele. Ela, sinceramente, eu acho pouco, porque eu acho que muitas vezes, por mais que ele não consiga controlar, né, as ações dele, ele faz isso consciente. E ele sabe que, querendo ou não, ele tá fazendo ela sofrer. Né? Porque ele deixa ela confusa, ele deixa ela ansiosa, ele deixa ela triste, entendeu? Porque se ele não consegue, ele nem consegue lidar com os sentimentos dele, ele nem consegue ficar só com ela e não consegue viver esse relacionamento. Aí fica complicado e nisso, pela confusão dela também, acaba magoando um pouco do Ryok. Enfim, eu espero sinceramente que ela dê uma chance pro do Ryok, né? Porque o do Ryok é aquele tipo de amorzinho mais tranquilo. Se tiver, enquanto o Jeon às vezes é aquele negócio impossível, aquela fogo, aquele negócio, mas a gente só vai esperar vendo, né? Vamos ver os próximos episódios pra ver a da Nabi vai, mas como a própria atriz falou, né? Espero que ela caia na real, que ela veja o que é que realmente vai fazer bem pra ela. Então é isso, pessoal. Esse é o episódio de hoje. Não se esqueçam de deixar algum comentário se o que é que você achou desse episódio, se você concorda comigo ou não. Deixem nos comentários para saber de... Então, pessoal, não deixem de compartilhar esse vídeo com os outros amigos para eles deixarem a opinião deles também, para vocês comentar sobre tudo isso. Vão lá no Instagram, segue o Instagram da página, segue meu Instagram pessoal. Lá eu também posto muitas coisas, você pode compartilhar, interagir comigo, fazer sugestões também. Também não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações para saber sempre que um vídeo novo sair aqui. Esse é o vídeo de hoje. Até mais. Tchau!